Era de Miguel. Preciso falar contigo. Agora. O coração de João acelerou, mas nada o preparava para o que viria a seguir. No café da Praça do Comércio, em Lisboa, Miguel, com os olhos baixos, anunciou friamente: acabou, João. Encontrei alguém que pode me dar o que preciso. João sentiu o mundo desabar, mas o pior era saber que esse alguém era um homem rico e influente, um sugar daddy que Miguel conhecera em segredo. Aquela manhã de outono em Lisboa parecia normal, com o sol refletindo no Tejo e o cheiro de pastéis de nata no ar. João, um estudante de arquitetura de 24 anos, vivia uma vida modesta no Bairro Alto, dividindo um apartamento pequeno com amigos. Ele e Miguel namoravam há 2 anos, desde que se conheceram numa festa universitária. Miguel, 25 anos, era um aspirante a advogado, vindo de uma família conservadora do Porto. Seus pais, devotos católicos, sonhavam com um futuro perfeito para o filho: casamento tradicional, carreira estável e netos. No início, o relacionamento era puro fogo. Caminhadas à noite pela Alfama, beijos roubados em miradores, conversas infinitas sobre sonhos. João, que saíra do armário aos 18 anos, enfrentara a rejeição da família rural em Trás-os-Montes. Seus pais mal falavam com ele, mas ele aprendera a ser resiliente. Miguel, por outro lado, ainda escondia sua sexualidade. Não posso contar aos meus pais, dizia ele. Eles me deserdariam. João compreendia, mas aquilo doía. Ele queria um amor aberto, sem sombras. À medida que os meses passavam, as rachaduras apareciam. Miguel recebia chamadas misteriosas, saía sozinho para reuniões de trabalho. João suspeitava, mas confiava. Até aquela mensagem. No café, Miguel explicou: ele é mais velho, tem conexões. Pode me ajudar na carreira. Com você, é só amor. João riu amargamente. Amor não basta. Miguel balançou a cabeça. No mundo real, não. João saiu dali atordoado, as lágrimas misturando-se à chuva fina que começava a cair. De volta ao apartamento, João remoía a dor. Como Miguel podia trocá-lo por dinheiro? Ele recordava as noites em que Miguel chorava, falando da pressão familiar. O pai, um empresário rígido, exigia que Miguel se casasse com uma boa moça da sociedade portuense. A mãe, devota, rezava pela salvação do filho. Miguel lutava internamente, entre o desejo por João e o medo de perder tudo. Mas agora, escolhera o caminho fácil: um sugar daddy chamado Ricardo, um empresário de 50 anos, viúvo e discreto, que prometia estabilidade financeira e profissional. João não conseguia dormir. Pensava em expor tudo. Contar aos pais de Miguel. Postar nas redes. Mas e as consequências? Ele amava Miguel, ou amara. A traição queimava como ácido. No dia seguinte, confrontou Miguel por mensagem: você me usou. Miguel respondeu: foi real, mas a vida é dura. João decidiu investigar. Usando amigos em comum, descobriu que Ricardo era casado em segredo com uma mulher, usando Miguel como distração. A hipocrisia enfureceu João. A tensão crescia. João via Miguel em eventos sociais, sempre ao lado de Ricardo, fingindo amizade. Em casa, João lutava com a depressão. Seus amigos o apoiavam, mas a sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis, ainda carregava preconceitos. Em vilarejos, ser gay era tabu; em cidades, aceitável, mas não sem olhares. João questionava: valerá a pena lutar por um amor assim? Ele começou a planejar. Não vingança cega, mas uma revelação que forçasse Miguel a enfrentar a verdade. Enquanto isso, Miguel vivia um inferno interno. Com Ricardo, era luxo, jantares em hotéis, viagens a Madrid. Mas faltava paixão. Ele pensava em João constantemente, mas o medo paralisava. Seus pais pressionavam por um noivado com uma prima distante. É hora de assentar, diziam. Miguel concordava por fora, mas por dentro, desmoronava. Uma noite, bêbado, ligou para João: sinto sua falta. João desligou. Aquilo selou sua decisão, exporia o segredo, mas de forma calculada. João reuniu provas, mensagens, fotos roubadas.
Ele sabia que aquilo destruiria vidas, mas a dor o impulsionava. Em Lisboa, a comunidade LGBT era forte, com paradas e ativismo, mas histórias como essa ainda machucavam. João consultou um terapeuta amigo, é certo. O terapeuta respondeu: pense no custo para você. João ignorou. Ele marcaria um encontro com os pais de Miguel. O plano começava. Os dias seguintes foram um turbilhão para João. Ele trabalhava num estúdio de arquitetura em Chiado, projetando edifícios sustentáveis, mas sua mente vagava para Miguel. Recordava o primeiro beijo, num elevador do bairro Alto, o coração acelerado. Agora, tudo parecia uma ilusão. Miguel, enquanto isso, aprofundava sua relação com Ricardo. O sugar daddy o levava a eventos de negócios, apresentando-o como um protegido. Miguel odiava o rótulo, mas aceitava os benefícios, um estágio num escritório de advocacia prestigiado. Numa tarde chuvosa, João encontrou um amigo em comum, Pedro, num bar em Cais do Sodré. Pedro, gay assumido, ouviu a história e aconselhou: deixa para lá, homem. Vingança não cura. Mas João estava obcecado. Ele hackeou, metaforicamente, a vida de Miguel pelas redes sociais. Viu post de Ricardo com Miguel em fotos inocentes. A raiva crescia. Em casa, João chorava sozinho, questionando sua identidade. Porque o amor gay tem que ser tão complicado em Portugal, pensou. Apesar das leis progressistas desde 2010, o estigma persistia em famílias tradicionais. Miguel, no Porto para visitar os pais, sentia o peso. A mãe, Dona Maria, cozinhava bacalhau e perguntava: quando trarás uma namorada? O pai, Sr. António, falava de herança: precisas de uma família sólida. Miguel mentia, dizendo que estava focado na carreira. Mas à noite, sonhava com João. Ele ligou para Ricardo: isso é errado. Ricardo riu: é o mundo, rapaz. Eu te dou tudo. Miguel desligou, atormentado. Ele sabia que traíra João, mas justificava: é sobrevivência. João decidiu agir. Viajou de comboio para o Porto, um dia de folga. Chegando à estação de São Bento, com seus azulejos históricos, sentiu um frio na espinha. Marcaram um encontro anónimo com os pais de Miguel num café perto da Ribeira. Vestido discretamente, sentou-se e esperou. Dona Maria e Sr. António apareceram, curiosos com a mensagem: assunto importante sobre o vosso filho. João respirou fundo e começou: Miguel é gay. Ele me deixou por um homem rico. O choque foi palpável. Dona Maria chorou: não pode ser. Sr. António enfureceu-se: mentira. Quem és tu? João mostrou mensagens impressas, fotos. Ele esconde por medo de vós. Os pais negaram, mas as sementes da dúvida foram plantadas. João saiu dali tremendo, sabendo que abrira uma caixa de Pandora. No trem de volta a Lisboa, pensou: fiz o certo. Ou destruí tudo. Miguel soube horas depois. Os pais ligaram, histéricos. Um homem veio nos contar horrores. Miguel negou no início, mas desabou. É verdade, confessou. O pai gritou: saia de casa. És uma vergonha. A mãe suplicou: rezaremos por ti. Miguel fugiu para o hotel de Ricardo, mas o sugar daddy, ao saber da exposição, recuou: isso é escândalo. Acabou. Miguel ficou sozinho, sem teto, sem apoio. De volta a Lisboa, João ouviu de Pedro que Miguel estava na rua. Culpa o invadiu. Ele procurou Miguel num bar gay no Príncipe Real, encontrou bebendo, olhos vermelhos. Por que fizeste isso? Miguel perguntou. João respondeu: porque me traíste. Eles discutiram horas, lágrimas misturadas a acusações. Miguel admitiu: eu te amava, mas o medo venceu. João sentiu pena, mas não perdoou. Agora enfrenta a realidade. A sociedade reagiu. Amigos de Miguel se dividiram, alguns apoiaram, outros condenaram. Na comunidade LGBT, João era visto como herói por expor hipocrisia, mas outros o chamavam de vingativo. Ele perdeu sono, questionando moralidade. Vingança é justiça, pensou. Miguel, desempregado agora, procurava abrigo em associações LGBT.
Ele confrontava seu eu, porque escolhia o fácil. A tensão escalava. João recebeu ameaças anônimas, provavelmente de aliados de Ricardo. Ele temia pela segurança, mas persistia. Num evento de orgulho em Lisboa, viu Miguel de longe, magro e abatido. O coração apertou. Talvez houvesse redenção, mas o dano era irreparável. Miguel vagava pelas ruas do Porto, mochila nas costas, após ser expulso de casa. A chuva torrencial encharcava sua roupa, espelhando as lágrimas. Ele pensara em Ricardo como salvação, mas o sugar daddy o abandonara ao primeiro sinal de problema. Negócios são negócios, dissera ele. Miguel agora via a ilusão, trocar amor por ilusão de segurança. Ligou para João, preciso de ajuda. João hesitou, mas concordou em encontrá-lo em Lisboa. No comboio para Sul, Miguel refletia. Crescera numa família onde a homossexualidade era pecado. Aos 15, sentira atração por meninos, mas reprimira. Na universidade, conhecera João, e o mundo se abrira. Mas o medo persistia. Por que não lutei? Questionava. Chegando a Campanhã, pegou o metrô para Lisboa, coração pesado. João, no apartamento, preparava-se para o encontro. Amigos o alertavam, ele te usará de novo. Mas João via além da raiva, Miguel era vítima de uma sociedade que forçava máscaras. Em Portugal, casamentos gays eram legais, mas a aceitação familiar variava. Muitas histórias como a deles terminavam em tragédia. João decidiu, ajudaria, mas com condições. Eles se encontraram num banco no Jardim da Estrela. Miguel parecia destruído, perdi tudo por causa de ti. João rebateu, por causa das tuas escolhas. Miguel contou a confissão aos pais, o rejeição. Eles me deserdaram. João sentiu remorso, mas defendeu, escondias-nos. Merecíamos verdade. Miguel admitiu, tens razão. Mas doeu. Dias depois, Miguel ficou no sofá de João, procurando emprego. A convivência era tensa, discussões sobre o passado, silêncios pesados. Miguel ia à terapia numa associação LGBT, aprendendo a aceitar-se. Sou gay, e isso é ok, repetia. Mas o dano familiar era profundo. Ligava para a mãe, que chorava, volta, mas muda. O pai ignorava. João via Miguel mudar, mas duvidava. Num jantar, Miguel disse, quero reconquistar-te. João riu, depois de tudo. Mas a atração persistia. Eles evitavam toque, focando em cura. Fora, a sociedade murmurava. Ricardo espalhara rumores, João era vingativo, Miguel oportunista. Amigos se afastavam. A crise veio quando os pais de Miguel apareceram em Lisboa. Dona Maria, sozinha, bateu à porta, quero ver meu filho. Miguel tremia. A conversa foi emocional, porque nos escondeste? Miguel explicou, medo de perder-vos. Dona Maria chorou, perdemos tempo. Mas o pai recusava a reconciliação. Enquanto fores assim, não. João observava, sentindo o peso de sua exposição. Causei isso, pensou. Mas via crescimento, Miguel agora ativista, participando de grupos LGBT. Ele falava abertamente, não mais máscaras. João admirava, mas a traição doía. Numa noite, discutiram, traíste-me por dinheiro. Miguel rebateu, traí a mim mesmo. O clímax se aproximava. Ricardo, furioso com a exposição, ameaçou processar João por difamação. João consultou um advogado amigo, tens provas? Sim, mas o risco era alto. Miguel ofereceu testemunhar, eu confirmo tudo. João hesitou, por quê? Miguel, para corrigir meus erros. A audiência preliminar foi tensa. No Tribunal de Lisboa, Ricardo, elegante, negava, é calúnia. Miguel Depos, era meu sugar daddy. Usei-o para esconder. O juiz adiou, mas o escândalo vazou para jornais. Escândalo gay em sociedade alta, manchetes gritavam. A opinião pública dividia-se, uns apoiavam visibilidade, outros condenavam lavagem de roupa suja. Miguel ganhou força, mas pagou caro,
perdeu contatos profissionais. João, estressado, questionava: valeu a pena? A resposta viria em breve. O escândalo explodiu nas redes sociais. Hashtags como amor proibido e Traicalgay trending em Portugal. João e Miguel viraram símbolos involuntários. João, o whistleblower corajoso; Miguel, o arrependido. Mas a realidade era mais sombria. João recebia mensagens de ódio, destruidor de famílias. Miguel, apoio de estranhos, mas isolamento de antigos amigos. Numa entrevista para um podcast LGBT, Miguel falou: errei ao esconder. Agora, pago o preço. João ouvia, misto de orgulho e dor. Em casa, a tensão rompia: tu me forçaste a isso. Miguel gritava. João respondia: tu me traíste primeiro. Eles se separaram temporariamente, Miguel indo para um albergue. Dona Maria, reconciliando-se aos poucos, visitava Miguel. Teu pai é teimoso, mas mudará. Ela levava comida, ouvia histórias. João parece bom rapaz, disse uma vez. Miguel sorriu: era. O pai, porém, cortara contato. Num telefonema, gritou: escolhe, família ou isso. Miguel escolheu si mesmo: adeus. João, no trabalho, lutava com distrações. Seu chefe, compreensivo, deu folga. Ele viajou para Sintra, buscando paz nos palácios. Lá, refletiu: expor foi justiça ou egoísmo? Amigos debatiam, Pedro defendia, necessário; outro condenava, destrutivo. Ricardo intensificou, contratou detetives, espalhando sujeira sobre João. Ele é instável, rumores diziam. João contra-atacou, postando provas online anonimamente. A guerra digital escalou. Miguel interveio: para, João. Isso nos destrói. Mas João, ele começou. Num confronto direto, João encontrou Ricardo num café em Belém. Por que usaste Miguel? Ricardo sorriu: ele quis. Vocês jovens acham que amor basta. João rebateu: amor é tudo. Ricardo riu: no meu mundo, não. João saiu furioso, mas plantara dúvida. Miguel, reconstruindo, achou emprego num café. Humilde, mas honesto. Ele ia a reuniões à like para dependentes emocionais. Fui viciado em aprovação, admitia. Numa sessão, conheceu outros com histórias similares: pressão social, famílias conservadoras. A reconciliação veio inesperada. Numa manifestação LGBT em Lisboa, João e Miguel se esbarraram. Multidão colorida, bandeiras arco-íris. Miguel: obrigado por me forçar a ver. João: desculpa o caos. Eles conversaram horas, reavivando faíscas. Mas cautela prevalecia. O julgamento chegou. No tribunal, testemunhas, amigos, terapeutas. Ricardo perdeu, difamação não comprovada. Vitória amarga. Ricardo fugiu para a Espanha, Miguel ganhou indenização pequena. Pós-julgamento, pais de Miguel tentaram ponte. Senhor António, relutante, encontrou o filho: não entendo, mas és meu sangue. Lágrimas fluíram. João assistia de longe, esperançoso. Mas danos persistiam. João sofria ansiedade, Miguel, depressão. Eles decidiram terapia de casal: podemos consertar. O terapeuta: com trabalho, sim. A sociedade mudava devagar. Histórias como a deles inspiravam jovens gays a saírem do armário, mas também alertavam sobre custos. Com a poeira baixando, João e Miguel tentavam reconstruir. Moravam juntos novamente, mas como amigos. Noites de conversas profundas: por que traíste? Miguel explicava: medo de pobreza, rejeição. João compartilhava: expor foi minha forma de controle. Eles cresciam, mas cicatrizes doíam. Dona Maria visitava, cozinhando pratos tradicionais. Aceito-vos, dizia. Senhor António, aos poucos, suavizava, enviava mensagens curtas. A família se curava, mas devagar. Miguel trabalhava agora numa ONG LGBT, ajudando outros. Minha dor vira força, dizia.
João avançava na carreira, projetando espaços inclusivos. Num projeto para um centro comunitário gay, incorporava lições, espaços para verdades. Mas internamente, lutava com confiança. E se ele me deixar de novo, pensava. Uma crise nova surgiu, um ex de Ricardo, vingativo, vazou mais segredos. Fotos íntimas de Miguel circularam online. Humilhação pública. Miguel desabou, porque isso. João apoiou, enfrentamos juntos. Eles denunciaram, mas dano feito. Redes sociais ferviam, apoio misto à condenação. Miguel questionava, vale a pena ser aberto? João, sim, ou vivemos mentiras? Eles participaram de um painel sobre visibilidade LGBT em Portugal. Público aplaudiu, mas trolls atacavam. A pressão social pesava, em áreas rurais, histórias como a deles ainda chocavam. Numa viagem a Algarve, buscaram paz. Praias douradas, ondas calmantes. Lá, Miguel propôs, damos outra chance. João hesitou, com honestidade total. Eles se beijaram, cautelosos. Mas o passado assombrava. De volta, confrontos familiares. Sr. António convidou para jantar, quero conhecer João. A mesa foi tensa, perguntas sobre escolhas. João defendeu, não é escolha, é quem somos. António ouviu, mudando devagar. Dona Maria sorria, família é amor. Mas traições passadas ecoavam. João descobriu Miguel trocando mensagens com um antigo amigo. Inofensivo, mas ciúme explodiu. Discussão feroz, confio em ti. Miguel, sim, aprendi. Eles se reconciliaram, mas fragilidade exposta. A comunidade os via como exemplo, palestras, artigos. Mas custo pessoal alto, amigos perdidos, saúde mental abalada. Miguel iniciou medicação, João, yoga. O ponto de virada, Miguel recebeu a oferta de emprego no estrangeiro, em Berlim. Mais aceitação lá, disse. João temeu, vais-me deixar. Miguel, vem comigo. Decisão pendente, testando lealdade. Eles debateram noites, prós e contras. João, Portugal é casa. Miguel, mas aqui, estigma persiste. A escolha definiria tudo. A decisão veio após semanas de angústia. João e Miguel optaram por ficar em Portugal, lutando por mudança local. Se fugirmos, nada muda, concordaram. Miguel recusou Berlim, focando na ONG. João apoiou, fortalecendo o laço. A família de Miguel se uniu mais. Sr. António, num gesto raro, disse, orgulho de ti, filho. Dona Maria organizava jantares inclusivos. Joãos pais, distantes, mandaram uma carta, pensamos em ti. Pequenos passos. No trabalho, Miguel ajudava jovens gays, conselhos, apoio. Uma história o tocou, um adolescente expulso de casa. Como eu, pensou. João voluntariava, projetando abrigos. Mas reflexões profundas persistiam. Numa noite estrelada no castelo de São Jorge, conversaram, pagamos caro pelas escolhas. Miguel, traí por covardia. João, expondo, causei dor, mas despertei. Eles viam o crescimento, de vítimas a agentes de mudança. A sociedade evoluía, mais leis protetoras, paradas maiores. Mas desafios, ataques homofóbicos em vilas, debates políticos. Sua história inspirava debates, expor segredos é ético. Anos depois, casados legalmente, adotaram uma criança. Vida estável, mas marcada. Miguel escreveu um livro, Amor nas Sombras. João ilustrou a capa. Olhando para trás, questionavam, as decisões foram certas. A traição forjou força, a exposição, verdade. Mas o custo, amizades rompidas, famílias abaladas. E você, leitor? Expor uma traição para forçar a verdade é justiça ou mera vingança?